Você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que está vivendo no piloto automático? Sabe aquele momento em que você para no meio do dia e pensa: eu não escolhi nada disso, como é que eu cheguei aqui? Você olha para a sua rotina, para suas relações, para a forma como você reage às coisas, e é como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Você tenta mudar, jura para si mesmo que vai fazer diferente, mas no dia seguinte acorda e repete exatamente os mesmos padrões, as mesmas respostas automáticas, os mesmos pensamentos que você odeia ter. E aí vem aquela pergunta que corrói por dentro: será que eu realmente tenho controle sobre minha própria vida? Ou será que eu sou apenas um conjunto de hábitos programados, reagindo ao mundo sem nunca realmente escolher? Se você já se fez essa pergunta, se já sentiu essa angústia de estar preso dentro de si mesmo, então o que eu vou te mostrar hoje vai mudar tudo. Porque existe um momento, um único momento de compreensão, que quando acontece, nunca mais volta. E é nesse momento que sua liberdade começa. Existe uma porta invisível na consciência humana. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que essa porta existe. Elas acordam, trabalham, amam, sofrem, celebram e atravessam décadas inteiras sem nunca tocar na maçaneta dessa porta. Não porque não queiram, não porque não sejam inteligentes ou esforçadas, mas porque a porta está tão perfeitamente integrada à parede da realidade cotidiana que parece apenas mais um pedaço de muro. E então, de repente, sem aviso, algo acontece. Pode ser uma crise, pode ser uma perda, pode ser apenas um momento de silêncio inesperado. E nesse momento, por uma fração de segundo, a luz bate de um jeito diferente e você vê. Você vê o contorno da porta. Você percebe que sempre esteve ali e nunca mais consegue não ver. Mas deixa eu te contar como é a vida antes de ver essa porta, porque é provável que você esteja vivendo isso agora mesmo. Você acorda de manhã e já sabe exatamente quem você é. Não porque decidiu ser assim, mas porque é assim que você sempre foi. Tem um jeito de falar que é seu, um jeito de reagir ao estresse que é seu, um jeito de se relacionar com as pessoas que é seu. E você não questiona isso porque parece tão natural quanto ter 2 braços e 2 pernas. Quando alguém te critica, você reage de determinada forma. Quando algo dá errado, você sente determinadas emoções. Quando precisa tomar uma decisão, você segue determinados padrões. E tudo isso acontece tão rapidamente, tão automaticamente, que você nem percebe que está acontecendo. Você simplesmente é assim. Você é você. Mas aí, a vida te coloca em uma situação onde esse você automático não funciona. Você explode com alguém que ama e depois se arrepende amargamente. Você sabota uma oportunidade importante e não entende por quê. Você promete 1000 vezes que vai mudar alguma coisa e nunca muda. E então, você tenta se consertar. Compra livros de autoajuda, assiste vídeos motivacionais, faz terapia, meditação, afirmações positivas. Você tenta se disciplinar, se controlar, se melhorar, e às vezes funciona por alguns dias, até algumas semanas. Você se sente no controle, sente que finalmente está mudando. Mas então, em um momento de descuido, em um momento de pressão, o velho você volta. As velhas reações voltam, os velhos padrões voltam, e você percebe, com uma sensação de desespero crescente, que não importa o quanto você tente, sempre volta para o mesmo lugar. É como se houvesse um ímã invisível puxando você de volta para quem você sempre foi. E aqui está o que Michel Foucault descobriu que muda tudo. O problema não é você. O problema não é que você seja fraco, ou preguiçoso, ou autodestrutivo. O problema é que você está tentando mudar a pessoa errada. Você está tentando melhorar, controlar, disciplinar uma versão de si mesmo que nunca escolheu ser em primeiro lugar. Essa pessoa que você chama de eu, com todas as suas reações automáticas, seus medos, suas defesas, seus desejos, essa pessoa não nasceu pronta. Ela foi construída. Construída por milhares de pequenas interações, expectativas, punições, recompensas,
olhares, julgamentos. Desde que você era criança, o mundo ao seu redor estava te ensinando quem você deveria ser. Não de forma consciente, não de forma maliciosa, mas de forma constante e inevitável. Cada vez que você fazia algo e via a reação dos adultos, você aprendia. Cada vez que era elogiado ou criticado, você aprendia. Cada vez que era incluído ou excluído, você aprendia. E o que você aprendia não era apenas comportamentos, era uma forma inteira de ser. Você aprendia que tipo de emoções era aceitável sentir, que tipo de pensamentos era aceitável ter, que tipo de desejos era aceitável expressar. E lentamente, sem perceber, você foi se tornando o tipo de pessoa que o mundo ao seu redor precisava que você fosse. Não porque você era obrigado, mas porque não havia outra opção visível. Foucault chamava isso de subjetivação, esse processo pelo qual nos tornamos sujeitos. E a parte mais radical da descoberta dele é esta: você não nasceu um sujeito. Você foi fabricado como um sujeito, e se você foi fabricado, você pode ser desmanchado. Você pode ser reconstruído. Você pode, pela primeira vez na vida, escolher verdadeiramente quem você é. Mas espera, porque isso não é uma promessa de transformação fácil. Não é mais uma técnica de 5 passos para mudar sua vida. É algo muito mais profundo e muito mais perturbador. Quando você realmente entende que o seu eu foi construído, quando você vê pela primeira vez a porta invisível, você percebe algo aterrorizante. Você percebe que não existe um eu verdadeiro esperando para ser descoberto. Não existe uma essência autêntica escondida em algum lugar dentro de você, apenas esperando ser liberada. O que existe é um processo contínuo de construção. Você não é uma coisa fixa que precisa ser descoberta. Você é um processo que está sempre acontecendo. E isso significa que você pode interferir nesse processo. Você pode começar a se construir conscientemente, deliberadamente, ao invés de apenas deixar que o mundo construa você. Foucault estudou isso por décadas. Ele olhou para a história e viu como diferentes épocas criavam diferentes tipos de pessoas. Na Grécia Antiga, as pessoas praticavam o que ele chamava de cuidado de si. Elas não tentavam descobrir quem eram, mas deliberadamente se moldavam, se esculpiam como um artista molda o barro. Elas viam a vida como uma obra de arte e a si mesmas como artistas. Mas depois, com o cristianismo, com a modernidade, com todas as instituições que nos cercam, isso foi se perdendo. Nós paramos de nos ver como criadores de nós mesmos e começamos a nos ver como descobridores de nós mesmos. E essa mudança, essa pequena mudança na forma de pensar, nos aprisionou. Porque quando você acha que precisa descobrir quem você é, você fica preso procurando por algo que não existe. Você fica preso tentando ser fiel a uma essência que é só uma ilusão. Mas quando você entende que pode criar quem você é, tudo muda. Pensa comigo. Neste exato momento, você tem uma forma de reagir ao mundo. Quando algo te estressa, seu corpo responde de uma certa forma. Quando alguém te critica, sua mente produz certos pensamentos. Quando você precisa fazer uma escolha difícil, você sente certas emoções. E tudo isso parece tão automático, tão inevitável, que você nem questiona. Você pensa, é assim que eu sou. Mas não. É assim que você aprendeu a ser. É assim que te ensinaram a ser. E a diferença entre essas duas frases é a diferença entre prisão e liberdade. Quando você pensa, é assim que eu sou, você está preso. Você é um prisioneiro de uma identidade que foi construída sem sua permissão. Mas quando você pensa, é assim que eu aprendi a ser, de repente aparece um espaço. Um pequeno espaço entre o que acontece e como você responde. E nesse espaço, nessa pequena fenda que se abre, está toda a sua liberdade. Foucault chamava isso de práticas de liberdade. Não a liberdade como uma coisa que você tem ou não tem, mas a liberdade como algo que você pratica, como um músculo que você exercita. Você começa a notar seus próprios padrões.
Não para julgá-los, não para consertá-los, mas apenas para vê-los. Você começa a perceber, olha, quando isso acontece, eu sempre faço aquilo. E pela primeira vez você vê que aquilo não estão grudados. Há um espaço entre eles. E nesse espaço você pode fazer algo diferente. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. E quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já passou por isso que eu acabei de descrever? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem. Todo mundo parece ter as respostas. E aí a gente pensa, o que é? O que tem de errado comigo? Por que só eu não consigo? Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então desce aqui nos comentários e escreve só isso. Escreve: estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser. Não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando, você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário, você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Deixa eu te contar sobre uma mulher que entendeu isso. Ela tinha 35 anos e passava os dias se sentindo como uma fraude. No trabalho, ela era competente, respeitada, mas por dentro sentia que estava apenas representando um papel. Em casa, com a família, ela sorria e fingia estar bem, mas se sentia desconectada de tudo. E o pior era que ela não conseguia identificar o que estava errado. Não era depressão no sentido clínico, não era ansiedade diagnosticável. Era algo mais sutil e mais profundo. Era a sensação de que ela não estava realmente vivendo sua vida, mas apenas executando um roteiro que alguém tinha escrito para ela décadas atrás. Um dia, em uma sessão de terapia, a terapeuta perguntou: quem você seria se ninguém estivesse olhando? E ela percebeu, com um choque que a deixou sem ar, que não sabia responder. Ela nunca tinha se feito essa pergunta. Toda a sua vida tinha sido construída em resposta aos olhares dos outros. O que os pais aprovariam, o que os amigos admirariam, o que a sociedade esperaria. Ela tinha se tornado uma pessoa inteira baseada no que achava que deveria ser, e agora, aos 35 anos, não fazia ideia de quem realmente era. Mas aqui está o que mudou tudo para ela. Ela parou de tentar descobrir quem ela era de verdade. Ela entendeu que essa busca era uma armadilha. Ao invés disso, ela começou a experimentar. Começou a fazer pequenas coisas que ninguém esperava dela. Não coisas dramáticas, não grandes rupturas, mas pequenos atos de criação de si mesma. Ela começou a responder diferente quando as pessoas perguntavam como ela estava. Começou a dizer não para coisas que sempre disse sim. Começou a fazer perguntas que nunca fez. E lentamente, muito lentamente, ela percebeu que estava se construindo de novo. Não descobrindo uma versão autêntica escondida, mas literalmente se criando a cada escolha, a cada ação, a cada momento de consciência. E é isso que Foucault descobriu nos gregos antigos. Eles tinham uma prática chamada ascesis, que hoje traduziríamos como ascese, mas que para eles significava algo diferente. Não era sobre abnegação ou sofrimento, era sobre treino, era sobre praticar ser quem você quer ser. Como um atleta treina o corpo, eles treinavam a alma. Eles praticavam virtudes não porque achavam que deveriam, mas porque queriam se tornar o tipo de pessoa que age daquele jeito. E a diferença é gigantesca. Quando você acha que deveria ser de um jeito, você está em guerra consigo mesmo. Há um você verdadeiro que é inadequado e um você ideal que você nunca alcança. Mas quando você entende que está praticando ser de um jeito, tudo se torna mais leve.
Você não está tentando consertar algo quebrado. Você está treinando uma habilidade. Você está se esculpindo. E se você não gosta do resultado, pode esculpir diferente. Não há um você verdadeiro que você está traindo. Há apenas o você que você está criando agora, neste momento, com cada pensamento, cada ação, cada escolha. Foucault via isso como a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quer. Qualquer animal pode fazer isso, mas a liberdade de se tornar o que quer. A liberdade de interferir no próprio processo de criação de si mesmo, de parar de ser um produto passivo das forças ao seu redor e se tornar um artista ativo da própria vida. Mas tem um momento crucial nesse processo que a maioria das pessoas nunca chega. É o momento em que você percebe que não pode fazer isso sozinho. Não porque você seja fraco, mas porque o próprio ato de se ver é quase impossível quando você está sozinho. Você precisa de outros olhos. Você precisa de outras perspectivas. Os gregos sabiam disso. Eles tinham mentores, tinham amigos filosóficos, tinham pessoas com quem praticavam a parresia, o falar franco. Pessoas que podiam dizer a verdade para eles, que podiam mostrar seus pontos cegos, que podiam desafiá-los, mas não de forma agressiva, não de forma julgadora, de forma amorosa, de forma comprometida com o crescimento do outro. E isso é algo que perdemos quase completamente na modernidade. Nós temos amigos que concordam conosco, temos terapeutas que nos escutam, temos coaches que nos motivam, mas raramente temos alguém que pode nos dizer a verdade dura, com amor, sem nos quebrar. Alguém que pode apontar nossos padrões destrutivos, sem nos fazer sentir inadequados. Alguém que pode nos lembrar de quem estamos tentando nos tornar quando esquecemos. E sem isso, a prática de liberdade se torna quase impossível, porque você vai voltar aos velhos padrões. Você vai se esquecer. Você vai ser capturado de novo pelas forças ao seu redor. Não porque você é fraco, mas porque sozinho. É isso que acontece com todos nós. Então, o que eu estou te dizendo não é que você precisa descobrir quem você realmente é. Não é que você precisa ser autêntico ou verdadeiro consigo mesmo. Essas frases bonitas são armadilhas. Elas te prendem em uma busca, impossível por algo que não existe. O que eu estou te dizendo é muito mais radical e muito mais libertador. Você é um processo. Você sempre foi um processo. E você pode, a partir deste momento, tomar as rédeas desse processo. Você pode começar a se perguntar, não quem eu sou, mas quem eu quero me tornar. E então, com cada pequena escolha, com cada pequeno ato, você pode praticar ser essa pessoa. Não perfeitamente, não o tempo todo, mas cada vez mais. E com o tempo, aquilo que parecia impossível, aquela mudança que você tentou fazer 1000 vezes e nunca conseguiu, de repente se torna possível. Não porque você se forçou, não porque você se controlou, mas porque você se recriou. Você se esculpiu diferente. E agora, quando a situação difícil aparece, você já não é mais a mesma pessoa que reagia daquele jeito. Você é outra pessoa. Uma pessoa que você mesmo criou. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você, pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Então volta para aquele momento que eu descrevi no início, aquela porta invisível na consciência,
Aquele momento em que você vê pela primeira vez que você não é uma coisa fixa, mas um processo que pode ser moldado. Quando esse momento acontece, e ele só acontece uma vez porque depois que você vê não pode mais não ver, algo fundamental muda. Não imediatamente, não dramaticamente, mas inexoravelmente. Você começa a perceber escolhas onde antes só havia automatismo. Você começa a ver possibilidades onde antes só havia inevitabilidade. Você começa a se perguntar, em cada situação, não o que eu faria, mas o que a pessoa que estou me tornando faria. E essa pergunta, essa simples pergunta, muda tudo. Porque ela te tira do papel de vítima da sua própria personalidade e te coloca no papel de artista da sua própria existência. E isso é aterrorizante, porque significa que você é responsável. Não no sentido de culpa, mas no sentido de capacidade de resposta. Você pode responder diferente. Você sempre pode responder diferente. E isso também é libertador, porque significa que nada está selado. Nenhum padrão é permanente. Nenhuma versão de você é definitiva. Você está sempre em construção, sempre em processo, sempre livre para escolher o próximo pincelada na obra de arte que é sua vida. E talvez a coisa mais bela que Foucault nos ensinou é que essa liberdade não é algo que você alcança um dia e pronto. Não é um estado final onde você chega e pode descansar. A liberdade é a própria prática, é o exercício contínuo de se criar, se desfazer, se recriar. É viver conscientemente, sabendo que você está sempre escolhendo quem você é, mesmo quando parece que não está escolhendo. Porque não escolher também é uma escolha. Deixar as coisas como estão também é uma decisão. E agora que você sabe disso, agora que você viu a porta, você não pode mais fingir que não sabe. Você está livre, assustadoramente, maravilhosamente livre. E o que você vai fazer com essa liberdade começa agora, no próximo pensamento que você escolhe ter, na próxima ação que você escolhe tomar, na próxima versão de você mesmo que você escolhe praticar ser.